Olá, povo de Deus, nossa leitura está em Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo, porque o Senhor nos deu graça de vencer mais um ano. Chegamos aqui hoje, 27 de dezembro, com a tua graça, com a tua proteção, com o teu cuidado. Já estamos muito perto, Pai, de encerrar mais um ano. E só o faremos com o teu auxílio, com a tua graça, com a tua proteção. Continue conosco. Fale também conosco por meio da tua palavra, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão. Instrua-nos por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Bom, meus amigos, eu peço a você a sua colaboração. Ao começar a ver essa mensagem, mãozinha no dedinho na mãozinha aí, curta, comenta, compartilha, não é? Encaminhe para alguém, e assim você nos ajuda a proclamar a palavra do Senhor nosso Deus. O texto de Hebreus é um texto muito bom. Eu estava buscando de Deus uma palavra para compartilhar, falar sobre o encerramento de um ano, iniciar um outro ano. E é muito comum, quando chega o final de cada ano, as pessoas fazerem ali planos, né? Hoje estava vendo o professor Clóvis, né? Ele fala de maneira muito cômica, né? Sobre os vários títulos que tem aí, né? 10 passos para você ficar rico, 10 passos para você ser feliz, 10 não sei o que, para isso, aquilo outro, para ser bem sucedido e tal. E aquele monte de receita, né? E é muito comum no final de ano as pessoas pensarem nisso, né? E pensarem em fazer ali, né, propósitos para o ano seguinte. O que é que eu vou fazer para o ano seguinte? Para eu ser bem sucedido, para eu vencer na vida, para eu me aproximar de Deus, para eu ser um crente melhor, para eu ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um funcionário melhor. Então, essas inquietações acabam ocorrendo no coração de todos nós. E eu buscando de Deus uma palavra para compartilhar com vocês. E aí veio esse texto, eu pensei, poxa vida, esse texto não fala muito sobre isso, não diz muito sobre isso. E busquei outro tema, mas só me vinha esse texto, só me ocorria esse texto. Eu falei, então Deus, se é sobre isso, eu quero que eu pregue, me dê graça de compartilhar a tua palavra nesse tema. O texto aqui fala sobre seguir. Seguir duas estruturas, seguir dois caminhos, seguir dois modelos, seguir dois alvos. E o Senhor estabelece para nós aqui em Hebreus esses dois alvos que nós precisamos seguir, sem os quais nós não veremos o Senhor, nós não alcançaremos o Senhor se nós não perseguirmos esse alvo, se nós não alcançarmos esse alvo da nossa vida. Então, o primeiro é seguir a paz com todos. Será que é possível ter paz com todo mundo? Será que é possível você viver num ambiente de paz, sem nenhum conflito com todas as pessoas? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a questão da paz. No Antigo Testamento tem uma palavra que muitas vezes é traduzida por paz, que é shalom, não é? Traduzida por paz. Mas, segundo os estudiosos, a palavra shalom, ela tem 27 sentidos de paz. Eu não sei como que a pessoa pensa nesse tanto de coisa, mas segundo eles, tem 27 conceitos de paz na palavra shalom. Não é? O certo é que Deus é o Deus de paz. Não é? E o evangelho que é proclamado, ou seja, as boas novas, evangelho significa boas novas, boa nova da paz, ou seja, o evangelho da paz. Jesus envia os seus discípulos a pregar o evangelho da paz. Jesus orienta os seus discípulos ao chegar num lugar, propor a paz naquele lugar. Paz seja convosco, paz seja nessa casa, paz seja neste lugar. E eu quero falar um pouco sobre paz, não é? Mas primeiramente na paz com Deus. No Evangelho de João, Jesus fala, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Então, mostrando que tem diferenças de paz. Que a paz do mundo não é a mesma paz oferecida por Jesus. Então, não é a mesma coisa. Então, talvez o termo lá que os estudiosos estudaram sobre o shalom do Antigo Testamento esteja correto. No termo paz, tem mais de 27 contextos ou sentidos em que a palavra paz pode ser aplicada, pode ser colocada. Mas o primeiro, meus irmãos, a primeira situação de paz que eu quero falar com você aqui é paz com Deus. Paz com Deus.
Jesus, quando envia os seus discípulos, ele envia dizendo para que oferecesse paz. Jesus fala, eu vos deixo a minha paz vos dou. Paz para quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que o homem pecador, o homem sem Cristo, ele está em inimizade com Deus. Ele está distante de Deus, ele está em oposição a Deus, ele está em guerra contra Deus. Ah, pastor, mas eu não estou guerreando contra Deus, eu levo minha vida, eu peço ele ajuda e tal. Irmãos, biblicamente, eu gostando disso ou não, eu concordando com isso ou não, biblicamente é o que a palavra de Deus nos ensina, que o homem sem Cristo, ele está em inimizade contra Deus, ele está em guerra contra Deus. Não importa quão ele seja bonzinho, quão ele seja correto, quão ele procura ser uma pessoa ética nos seus compromissos, nos seus acordos, nos seus contratos, na sua conduta, na sua fala, e daí por diante. Ou seja, o homem sem Cristo, ele está em inimizade com Deus. E Jesus, então, traz uma paz diferente da paz do mundo. Qual era a paz que tinha no mundo na época de Jesus? Era a Pax de Roma. Era uma paz oferecida pelos romanos. Os romanos, antes de conquistar um território, antes de conquistar uma cidade, antes de conquistar um país, eles ofereciam a paz de Roma, que consistia, olha, vocês se rendam, não precisa ter conflito, não precisa ter guerra, ninguém precisa morrer, Roma vai colocar o governo dela sobre essa cidade, ou sobre esse país e tal, vai cobrar os impostos romanos e vocês vão viver relativamente tranquilo. Ou seja, a paz do escravizado. Né? E alguém pode fazer, mas o escravizado pode ter paz? Tem a paz do escravizado, ou seja, se você se deixa ser subjugado, se você deixa ser dominado, você tem uma relativa paz, você não vai sofrer, às vezes, daquela situação daquele que luta pela sua liberdade, daquele que bravamente não só luta, mas tenta abrir os olhos de outros que têm uma paz muito pequena, muito relativa pelo fato de ele ser escravizado, e mostrando para essa pessoa que existe uma liberdade que às vezes só é conquistada com a guerra, e daí por diante. Mas Jesus fala sobre a paz do mundo. A paz do mundo é essa paz de Roma. Ou seja, vocês nos deixam a gente subjugar vocês, dominar vocês. Roma coloca aqui a sua autoridade sobre esse lugar, passa a cobrar os impostos, e vocês vão ter relativa paz, relativa tranquilidade. Jesus mostra que a paz que ele oferece não é desse jeito. No caso de Roma, lá, se as pessoas não aceitassem, Roma então quebrava o pau, né? Convocava as suas legiões e marchava contra aquela cidade, ou contra aquele país, e tomava a força. E aí, com mais dissabor, com mais dor, com mais sofrimento, com mais angústia, aquele povo se tornava escravizados dos romanos e passavam então a experimentar a paz de Roma que vem pela guerra, ou a paz, você tinha duas pazes de Roma, a que vinha pela guerra e a que vinha sem guerra. Jesus oferece a paz dele, a paz dele. E ele fala que a paz dele excede todo entendimento, ou seja, talvez a nossa compreensão não consiga compreender a dimensão da paz de Cristo. E ele está falando para que nós tenhamos paz com Deus, ter paz com Deus, e isso só é possível por meio de Cristo Jesus. Eu não posso ter paz com alguém que eu não vejo, eu não posso ter paz com alguém que eu não conheço, a não ser que eu tenha essa paz com Deus por meio de Cristo Jesus, que foi a revelação de Deus, que foi o Verbo encarnado, que viveu entre nós, que morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida em vida e abundância. Ali na cruz do Calvário foi rasgado todo o escrito de dívida nosso contra Deus, ou seja, os nossos pecados, as nossas condenações, as acusações que pesavam sobre nós. Ao Jesus assumir o nosso lugar na cruz, Jesus rasga aquilo ali, promovendo então a paz do homem que outrora pecador, agora um pecador reconciliado, porque Jesus o reconcilia com o Pai. Jesus, ao morrer na cruz, Jesus pega na mão do homem que estava no pecado, mas que agora é reconciliado, pega nas mãos de Deus e junta, né, o homem com Deus. Então essa é a paz de Jesus. Por isso que o autor de Hebreus fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não tem como ver Deus se você não entrar em paz com Ele, se você não participar desse processo de reconciliação. E só existe uma maneira dessa reconciliação, reconhecendo
o infinito amor de Deus para conosco. Reconhecer que Deus pagou a minha dívida, Deus pagou pelos meus erros, Deus pagou pelos meus pecados, Deus pagou pelos meus crimes, Deus pagou por tudo aquilo que eu havia feito, que o ofendia, que o mantinha, que me mantinha na condição de inimigo. Deus quebra tudo isso, promovendo a paz. Deus faz tudo. E a única coisa que eu preciso fazer é reconhecer que Deus me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador, eu sou reconciliado com Deus. Eu passo a ter a paz de Deus. Eu passo a poder oferecer a paz de Deus para outras pessoas. Eu posso ser agora um discípulo de Jesus ao chegar numa pessoa e dizer: olha, paz seja com você, paz seja nessa casa, paz seja neste lugar. Por quê? Porque eu fui reconciliado com Cristo, você foi reconciliado com Cristo. A paz de Cristo agora habita em você, a paz de Deus agora habita em você, e agora você pode proclamar essa paz para que outros também venham ser reconciliados com a mesma paz que um dia você foi reconciliado. Outro aspecto é fala para ter paz com todos. E aí alguém vai dizer: mas pastor, mas e agora o bicho pega? Agora como assim ter paz com todos? Irmãos, eu sei que nem sempre é possível ter paz com todos, mas se o próprio texto não fala para ter paz com todos, fala. Esse é um ideal, o texto nos apresentando o ideal, que eu devo esforçar para ter paz com todo mundo. Agora, isso é possível? Não, infelizmente não é. Tem pessoas que, por mais que você queira ter paz, ele não quer paz. Tem gente que ele é pela guerra, tem gente que ele respira guerra, ele respira violência, ele respira a maldade, ele não quer paz, ele quer guerra. Aí o apóstolo Paulo então entra com outro texto: no que depender de vós, tende paz com todos, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, tem hora que não depende de você. Você oferece a paz, você quer paz, você está disposto, mas o outro não quer. Então, quando o outro não quer, já não depende de mim. E se não depende de mim, então eu não vou ter, mas eu não vou ser tido como culpado por estar em conflito com aquela pessoa, ou por aquela pessoa estar em conflito por mim, porque embora eu ofereça a paz para ele, ele não quis a paz, ele quer a guerra, e nós não temos domínio sobre o outro, e graças a Deus por isso, não é? Cada um é livre para fazer as suas escolhas, para tomar as suas decisões, para escolher a paz ou para escolher a guerra. Então, no que depender de vós, tende paz com todos. Então, meu irmão, no que depender de você, tenha paz. Tenha paz com a esposa, tenha paz com os filhos, tenha paz com o esposo, tenha paz com o pastor, tenha paz com a igreja, tenha paz com os irmãos, naquilo que é possível. Naquilo que não é possível, paciência. Vamos clamar a Deus misericórdia, né? Porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Deus pode transformar, Deus pode mudar, Deus pode inverter as situações aí, ou reverter as situações. Então, paz com Deus e paz com o próximo, ou seja, paz no sentido vertical com Deus, paz no sentido horizontal com o próximo, né? Então, ter paz. Irmãos, ninguém que verdadeiramente anda com Deus, anda sem ter paz com Deus. Ninguém que verdadeiramente está na caminhada com Deus que não tenha paz. Porque para eu andar com Deus, eu preciso ser reconciliado com Ele, eu preciso ter paz com Ele. Então, só tendo paz, eu consigo andar com Ele, só sendo reconciliado, eu consigo andar com Ele, eu consigo ser guiado por Ele, eu consigo ser conduzido por Ele, eu consigo dar ouvidos à voz dEle para a minha vida, como Jesus nos ensina na oração do Pai: seja feita a tua vontade. Mas quando eu não tenho paz, eu não ouço a vontade de Deus, eu não quero saber da vontade de Deus, eu quero colocar a minha em prática. Mas quando você é reconciliado com Deus, você está disposto então a abrir mão de uma vontade às vezes cheia de vícios, uma vontade cheia de defeitos, para dar lugar à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Então, primeiro passo e proposta para você, não só para o ano que vai iniciar, ou para o final desse ano, mas para toda a sua vida. Essas duas coisas devem ser perseguidas por todo crente, por todo filho e filha de Deus, por todo mundo que quer ter uma vida melhor, procurar a paz. Né? Tem um texto que fala: glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre as pessoas de boa vontade, entre as pessoas
de boa vontade. Que você seja uma pessoa de boa vontade. E a melhor vontade que tem é quando nós submetemos a nossa à vontade de Deus. Então é uma vontade perfeita. Outro aspecto, meus irmãos, que nós precisamos perseguir é da santificação. E aí é algo que alguém pode falar, mas pastor, mas agora deu ruim, agora é complicado, porque esse negócio de santificação é contra a nossa natureza. E é verdade. O pior de tudo é que isso é verdade. A santidade é contra a nossa natureza. A santidade, ela está em harmonia com a natureza de Deus. Deus é santo. Não é? Quando Deus aparece no deserto, por meio de um arbusto lá, que entrou em combustão e pegou fogo lá pelo poder de Deus, e Moisés vê aquilo e fica maravilhado. Moisés via aquilo acontecer o tempo todo, mas sempre quando aquele arbusto entrava em combustão, ele e sumia, né? Virava farelo, virava pó. Mas aquele não, ele continuava em chamas, mas ele não se consumia. E Moisés chegou lá para ver, e Deus falou: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ou seja, a presença de Deus santifica o lugar. Deus é santo. A santidade está totalmente atrelada a Deus, é intrínseco a Deus, é algo que é inseparável de Deus. Não tem como separar Deus da sua santidade, não tem como distanciar Deus da sua santidade. Então Deus é santo e o lugar onde Ele está é terra santa, é um templo santo, é uma casa santa, é uma empresa santa, o lugar onde que Deus está, a presença de Deus santifica aquele lugar. Por isso que o Senhor então nos dá esse segundo alvo: o primeiro, ter paz com Ele, e o segundo é buscar a santificação. Ah, mas você mesmo diz, pastor, que isso é contra a nossa natureza. E é verdade. O apóstolo Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele detestava, que ele não queria, ele às vezes praticava, mostrando exatamente que a santidade não é algo natural nosso, mas é uma proposta de Deus para as nossas vidas. E tudo aquilo, meus irmãos, que Deus propõe para a nossa vida, é porque Deus vai estar conosco para conseguir aquele alvo, para conseguir aquela bênção, para conseguir aquele objetivo. A palavra do Senhor nos fala que Deus não nos dá carga que nós não possamos suportar. Deus não vai requerer de você aquilo que você não vai conseguir e que Ele não vai te ajudar a conseguir. Ele sabe que você não consegue e não vai fazer nada para te ajudar a conseguir. Seria injusto Ele requerer de nós algo que justamente Ele sabe que a gente não dá conta. Então, a santidade é algo intrínseco a Deus, é algo que pertence a Deus, mas que Deus quer também que pertença a nós. Deus quer que também nós estejamos envoltos na santidade, ainda que não tenhamos santidade em nós mesmos, mas que com essa aproximação de Deus, por meio da reconciliação de Deus, por meio da comunhão com Deus, por meio da paz com Deus, você também seja ali permeado com a santidade do Senhor, e que você comece a querer isso na sua vida. Ou seja, uma vez que você tem paz com Deus, você procura estar perto dele, você procura ouvir o que ele tem a dizer, você procura ser conduzido por ele, e tudo isso santifica a nossa vida, de maneira que sem a paz e sem a santificação, nós não conseguiremos ver o Senhor. E aí você pode fazer a pergunta, mas pastor, como assim ver o Senhor? Deus não é invisível? É invisível, não é? No Evangelho de João, Jesus fala que homem algum jamais viu Deus. No entanto, no Antigo Testamento há várias falas mostrando experiências de teofania, de pessoas que tiveram uma visão da divindade. O próprio Moisés viu Deus ali na sarça, por meio daquele fogo, ele viu a presença do Senhor. Num dado momento, ele pede para ver a glória do Senhor, e Deus coloca Moisés numa fenda e passa ali nas suas costas, ali, uma linguagem para que a gente possa entender um pouco de que Moisés, e nem homem algum, seria capaz de contemplar a glória do Senhor. É como se Deus permitisse Moisés ver as suas costas, ou seja, um pouquinho, uma coisa muito pequena do que Deus realmente é. Né? Mas ninguém nunca viu Deus como Deus é realmente, ninguém nunca viu Deus como Ele é. Ou seja, aquilo que vimos de Deus é uma teofania, ou seja, uma aparição de um anjo, uma voz, uma situação. No Novo Testamento, por exemplo, tem algumas
teofanias, quando Jesus foi batizado, vem o Espírito Santo de Deus em forma corpórea de pomba e pousa sobre ele, vem uma voz do céu e diz: eis o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem eu tenho prazer. São teofanias, são manifestações de Deus, mas ninguém nunca viu Deus como Ele é. Ninguém nunca viu Deus como Ele é, na sua completa glória, na sua completa majestade, na sua completa... Não é? E aqui o texto de Hebreus, a proposta para seguir esses dois caminhos, seguir esses dois recursos, seguir essas duas bênçãos propostas por Deus, é que ao final nós venhamos ver o Senhor. Mas não apenas ver uma teofania, ver uma aparição de Deus, uma aparição pálida do que Deus é, do que todo mundo fez, mas ter uma visão gloriosa de Deus, como a palavra do Senhor nos fala, que isso vai ocorrer no final dos tempos, mostrando que Jesus ressuscitou, e como Jesus ressuscitou, Ele vai ressuscitar, e a Bíblia fala que do mesmo jeito que Ele subiu aos céus, Ele vai voltar, e no dia que Ele voltar, as trombetas vão soar, os anjos vão separar entre aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem a Deus, vai se inaugurar então um juízo, vai estabelecer então um juízo eterno, ou um juízo final, e onde todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e a palavra de Deus fala que nesse dia todo olho verá e toda boca confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aí você pode estar pensando: pastor, então eu não preciso seguir essa paz, eu não preciso seguir essa santidade, porque você mesmo falou aí, leu um texto aí que fala que todo olho verá, e é verdade. Mas aqui exatamente o texto está falando de duas maneiras diferentes de ver. Está falando de uma maneira que todos vão ver, e todos vão ver como algumas pessoas no passado viram, apenas um fragmento, apenas de uma forma obscura, uma forma muito, muito distante do que realmente seja a glória do Senhor. Todo olho vai ver, toda língua vai confessar, todos vão, ninguém vai estar: eu não vi, eu não tive essa percepção. Não, a pessoa, o cego vai ver. A pessoa que não tem nem olho vai ver. Nesse momento, quando Jesus aparecer nos ares, todo olho verá, toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas pastor, então que história é essa? Que se eu não seguir a paz e a santidade, ninguém vai ver o Senhor? Então todo mundo vai ter que ser crente para ver o Senhor? Não. Aqui está falando sobre dois tipos de visão. Uma visão que será de todos, que é aquela visão da teofania, da aparição de Deus, de ter um vislumbrar pequeno, pálido, tímido, do que seria a glória de Deus. Mas também uma visão gloriosa, profunda. O que a palavra de Deus fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, a mente humana não foi capaz de imaginar, é o que Deus tem preparado para os seus. Quando nós lemos na palavra de Deus os textos que falam sobre a ressurreição em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Tessalonicenses, a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus ressuscitar, quando Jesus vir nos ares, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar. E vão receber um corpo glorificado para habitar a eternidade com Deus. Aqueles que estavam sem Cristo vão ressuscitar também, vão receber um corpo capaz de enfrentar uma eternidade sem Deus. Os que estiverem vivos em Cristo terão seus corpos transformados para viver a eternidade com Deus, um corpo glorioso. O que estiver vivo sem Cristo vai ter também o seu corpo transformado para poder enfrentar a eternidade sem Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala que para os seus, aqueles que estiverem vivos em Cristo, ou os que estiverem mortos em Cristo, que o Senhor vai pegar e vai apresentar essas pessoas ao Deus e Pai. E a palavra do Senhor nos dá a entender que nesse dia, meus irmãos, vai ocorrer aquilo que é esperado por todos, que aqueles que estão conduzidos por Cristo Jesus, juntamente, ninguém antes do outro, ninguém primeiro que o outro, mas todos ao mesmo tempo, guiados pelo Senhor, entrarão então na sala do trono, contemplarão a glória do Senhor, não apenas um aspecto, não apenas um fragmento, não apenas, mas vai contemplar o Senhor como Ele é. E a palavra de Deus nos fala que essa visão vai ser tão gloriosa, vai ser tão extraordinária, que nós seremos tais quais Ele é.
Ou seja, nós teremos o nosso corpo transformado, transfigurado, modificado, a partir do corpo do Deus glorioso, da glória do Deus dos céus, e nós seremos tais quais Ele é. E aí sim, nós teremos uma visão plena do Onipotente, do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, daquele que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas, e a Ele seja glória eternamente. Amém. Mas o autor de Hebreus nos fala que para chegarmos a esse dia, eu preciso ter paz, eu preciso ter paz, eu preciso seguir a paz. E eu já falei com você, já deixei claro para você que isso é possível por meio de Cristo Jesus, porque Cristo foi aquele que ofereceu a paz de Deus, Cristo foi que trouxe a paz entre o homem e Deus, Cristo é que promoveu essa paz, que ligou novamente o homem a Deus. Então, tendo paz com Cristo, nós temos paz com Deus. E tendo paz, nós precisamos aí agora dar lugar à santidade. Algo que não é próprio da nossa natureza humana, porque a nossa tendência é para as coisas ruins, é para as coisas perversas. Mas uma vez que nós estamos em paz com Deus e nós buscamos o Senhor, nós começamos então a ser envoltos nessa santidade. E aí vamos ter na nossa vida mudada. Às vezes não é de uma vez, mas aos poucos, aquele que furtava já não furta mais. Aquele que se debruçava o tempo todo na pornografia, agora já procura ver outras coisas mais melhores, que não vai prejudicar a sua alma, que não vai prejudicar a sua vida. Aquele que furtava já não furta mais, o que mentia já vai parando de mentir, e a transformação vai acontecendo. Então, meus irmãos, a proposta para a sua vida é seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém vai ver o Senhor. Então fica esse desafio para a sua vida, para esses últimos dias desse ano e para toda a sua caminhada, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela oportunidade que deste de compartilhar a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que abençoe a todos aqueles que entrarem em contato com essa mensagem, Pai. Cumpra por meio dessa mensagem o propósito do Senhor, e a Ti seja honra, glória, força, poder, majestade, soberania, agora e pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor, agora e eternamente. Amém e amém.